Olá, tudo bom? Esse é o canal Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. A gente está gravando essa semana dentro do mês materno, dentro desse mês destinado às mães, sobre assuntos que têm poder de gatilho. Então, presta muita atenção. Se perceber em algum momento que não vai se sentir bem, desliga, assiste um outro vídeo. Nós temos uma coletânea muito grande de vídeos para que você possa se informar. Mas hoje nós vamos fugir um pouco, porque é preciso falar sobre um assunto que muitas vezes não dá like, não dá curtida, não dá seguidores, que é mobilidade social. E aí, você que se interessa por esse assunto, pela militância, pela verdadeira militância da bandeira autista, fica aí e a gente vai conversar. Vamos lá? Ao falar de mobilidade social, a gente está falando de ascensão. Você sair de uma determinada classe social e chegar numa outra. Ao falar de mobilidade social, a gente não pode deixar de mencionar quais são as situações, condições que permitem que uma pessoa consiga sair daqui e chegar até aqui, ou vice-versa. Isso pode acontecer também. E ao pensar em mobilidade social, é preciso a gente falar de condições de saúde, escola, acesso, um monte de situações ligadas à acessibilidade ou direitos das pessoas autistas. Então, ao conversar sobre isso, é preciso que você entenda esse monte de coisa, porque não é fácil falar de como é que eu posso fazer com que uma pessoa possa sair daqui até aqui. Mas antes a gente precisa falar da web, o autismo na web. Se você perceber o que está acontecendo na internet, você vai descobrir que os sites, os grupos, os Instagrams relacionados ao autismo, eles são basicamente ou informacionais, ou são ou autobiográficos, ou são comerciais. Então, vamos separar. Aqueles que são informacionais são aqueles cujo foco é dar informação, seja ela informação que for, mas eles destinam a informação para todo lado. Esses sites informativos, grupos, Instagrams, que são desse perfil, muitas vezes não têm muitos seguidores, ou às vezes tem muitos, mas não há muita empatia ou engajamento. Quando a gente fala de comerciais, são aqueles cujo fruto, o produto, o fim, a finalística é vender um produto ou um serviço para você. Mas existem aqueles que também são autobiográficos, que são a grande maioria dos perfis autísticos, sejam eles de pais e mães normotípicos ou de autistas. Então são autobiográficos, falam de si mesmo, das suas vivências, das suas experiências. Todos esses produtos são muito válidos, só que quando a gente fala de uma pauta social, falar de si mesmo o tempo inteiro, falar somente de si, do seu problema, da sua particularidade, não ajuda em muito a causa autista majoritária. Aqui a gente muitas vezes vai falar sobre bandeiras diversas, a gente defende a bandeira realmente da cor, do gênero, da identidade, da raça. Todas as bandeiras são muito válidas, só que a gente não pode de repente caminhar com a nossa bandeira para um canto e de repente perceber que a pauta maior do autismo fica deixada de lado. Não é para deixar de observar pela sua condição da sua minoria dentro de uma minoria prejudicada, mas é preciso não deixar de esquecer que você tem um compromisso com a sua pauta prioritária, que é o autismo. E aí às vezes a gente confunde. Muitas vezes você pega um perfil de qualquer pessoa, seja normotípico, principalmente os autobiográficos, você vê falar da bandeira de identificação, aquela bandeira que você mais levanta, e quase nada publicado sobre a pauta. Isso a gente precisa mudar. Recentemente eu tive acesso a uma fala de uma advogada, que ela faz parte de uma ONG, um grupo Lagarta Vira-Pupa. Ela diz o seguinte: eu não tenho só responsabilidade com meus filhos, com a minha família, comigo. Eu tenho responsabilidade sobre o coletivo. A sociedade precisa se responsabilizar por toda a humanidade. Isso é uma afirmação da Vanessa Ziotti. Eu entrei em contato com a Vanessa e falei: Vanessa, eu vou usar essa frase sua. A gente tem muita
Quando a gente vai usar qualquer frase aqui, a gente entra em contato com o proprietário da frase, sabendo, olha, nós vamos falar de você. E a Vanessa é mãe de trigêmeos, autistas. Então, quer dizer, ela poderia alegar que ela deveria preocupar com a sua condição de ser uma coisa única. Gêmeos, trigêmeos autistas, ela falar da vida dela, do sofrimento, da angústia, é válido. Mas ela chega e solta uma frase, eu não preciso, não tem que preocupar só comigo, eu tenho que preocupar com o coletivo. Porque se eu conseguir arrumar o coletivo, eu consigo arrumar uma condição melhor para os meus filhos. E aí a gente volta a falar da pauta autista. É que a gente fala assim, o que a gente vê do autismo é só a ponta do iceberg. A pauta autista está abaixo da linha da água. E aí é preciso deixar muito bem claro que na mesma forma que muitos autistas, pessoas autistas, reclamam e com toda razão sobre o capacitismo que vem dos profissionais da área da saúde, como recentemente nós ouvimos uma médica falar umas abobrinhas, para não falar outras coisas, que magoou muito as pessoas, que choveu os Instagrams falavam da situação dela, das menções que ela fez de forma errada, existe também, de certa forma, não é esse o termo, mas se apropria, funciona o capacitismo que vem do autista contra a pessoa normotípica. Porque a partir do momento que eu falo, por ser autista, que ninguém me entende, ninguém consegue falar do autismo a não ser eu estou sendo capacitista também com aquele que talvez passou muitos anos estudando e nunca te fez mal. A gente precisa deixar isso bem claro, que o autismo, a grande pauta autista, não se resume ao seu autismo. Então, quer dizer, quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma coisa gigantesca, que vai além do espectro, que é além do diagnóstico, vai além de todas as que você já postou. E aí você fala assim, mas você está trazendo para o centro do universo tudo. Você é o centro do universo. O Sol não gira em torno de você. Então, ao pregar o capacitismo com muita fervor sobre aquelas pessoas, que de certa forma você precisa denunciar o capacitismo, tem que prestar atenção se talvez você também não está sendo capacitista, nesse caso preconceituoso, a pessoa de repente normotípica. Nós estamos vendo bastante isso. E quando a gente trouxe esses dias uma história do João do BBB, o João foi. O cabelo do João passou a ser uma situação que foi vista em todos os Instagrams. Presta atenção, Instagram é uma coisa engraçada. A gente tem que ficar postando o que está acontecendo porque isso gera like e aí o Instagram acaba entendendo que é importante, joga você para cima, ganha like, ganha visibilidade. Mas necessariamente o que deveria ser conversado, a gente não conversa. Essa situação do João do BBB foi engraçada, porque fala-se do cabelo do João, mas muito maior do que o cabelo do João é a pauta sobre o racismo estrutural. Então, quer dizer, quando o Thiago Leifert trouxe a história explicando o que significava o cabelo não era simplesmente o cabelo, era a coroa, era uma situação de dizer que eu existo da pauta do preto. Minha família é toda preta, da Bahia. Nós temos situações que a gente percebe, a gente sabe que existe. E muita gente fecha os olhos dizendo que não existe racismo. Existe sim racismo. Quando chegam para minha filha tem 10 anos, e falam para ela, por que você não alisa o cabelo? Alisar cabelo? Para que minha filha vai alisar cabelo? Ela adora o cabelo dela do jeito que é. Minha filha ama o cabelo dela. Então, quer dizer, existe uma coisa muito maior que o cabelo. Mas falamos do cabelo. Foi importante falar do cabelo? Sim. Mas agora vamos falar do que é muito importante, para a gente não ser incoerente. Porque muitas outras pautas estão sendo faladas. Entre elas, recentemente, o Dr. Paulo Liberalesso, ele trouxe dos vídeos dele uma fala forte e verdadeira. O que é que você está fazendo na prática pelo autismo? Porque se de repente você só está nos seus canais, no Instagram, tirando fotos, sorrindo, feliz da vida, TikTok, é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas de fato, pelo autismo, o que você está contribuindo? Essa foi uma fala do Paulo. Então, quer dizer, quando ele trouxe isso, teve gente que ficou indignada, com raiva, quase que explodiu. Mas teria que explodir? Não, teria que perceber que talvez esteja falando a verdade. E aí ele fala bem assim, mas eu conversei com a Michelle Malab. O que é Michelle Malab? Michelle Malab é uma psicóloga, ela é autista. E ela pegou e falou o seguinte, o lugar de fala é um lugar de coerência.
Então, quando eu fico gritando para cima e para baixo, eu preciso ter lugar de fala. Lugar de fala, claro que você tem que ter, mas tem que ter coerência. Uma das coerências é não agredir as pessoas, apresentar a verdade, apresentar a sua pauta sobre o autismo e não machucar as pessoas, agredir as pessoas, porque aí você está sendo incoerente. E aí a gente fala assim, mas agora é novidade, é novidade que está acontecendo. Pô, agora todos os Instagrams estão falando do Elon Musk. Ele chegou e falou assim, eu sou autista. Eu sou síndrome de Asperger. Todo mundo, esses dias atrás, não tinha nem 2 meses, estava todo mundo condenando falar síndrome de Asperger, porque Asperger está ligado àquela situação da pessoa que descobriu a síndrome de Asperger, que ele foi quase um genocida, trouxe muitos, testou com muitos autistas, muitos deles morreram. Todo mundo falou, agora tá todos que criticam, muita gente que criticou, tá agora falando síndrome de Asperger, voltou a ser síndrome de Asperger, cadê a tua pauta autista? Quer dizer, na verdade, o que você está falando é simplesmente para ganhar like? É isso que a gente está criticando e trazendo à tona. A gente precisa mudar. O Elon Musk, ele tem uma coisa muito engraçada nele, porque antes de descobrirem que ele era autista, ou ele se proclamar autista, esse cara já tinha mandado gente para a Lua. Então, quer dizer assim, ele agora está tentando ir para Marte. E é um dos caras que mais trabalha para o desenvolvimento da energia limpa. Quer dizer, ele tem feito muito mais pela humanidade. E quando faz pela humanidade, ele faz pelo autista. Então, quer dizer, a pauta maior do que ele ficar brigando por uma situação que é menor, a briga dele pela humanidade. Aí quando você vê a Greta, quem é a Greta? A Greta. Quando você vê a Greta, que começou brigando no pátio da escola, ela era a encrenqueira da escola, e hoje ela é referência mundial sobre defesa do meio ambiente. Mas ela é autista. Poxa, gente, esqueceram que a Greta também é autista? Então, quer dizer, outra pessoa, a gente fala assim que existem tantas outras. Aí a Temple Grandin teve esses dias num congresso autista e ela foi fantástica, todo mundo ficou encantado. Mas quem que é Temple Grandin? Temple Grandin é uma zootecnista, uma psicóloga que é referência mundial em tratamento de saúde animal. É autista. O que ela faz pelo mundo? O que a Greta faz pelo mundo? O que a Temple Grandin faz pelo mundo? Muita coisa. E aí fica aquela pergunta, e você? O que você faz pelo mundo? Fica em casa reclamando, brigando com as pessoas, ou de repente criando seminários, simpósios para falar do autista sem o autista perto. Então, quer dizer, quando você quer falar da pauta autista, a gente precisa falar da pauta autista, é preciso deixar claro o que é que eu tenho feito pelo autismo. Porque, de repente, se estiver fazendo só por você, é um direito seu, mas com certeza não merece meu like nem visitar a tua página. Porque se sobra isso, e a gente está caminhando. Dia 18 de junho vai ser o dia que a gente vai falar sobre a situação do orgulho autista. Será que daqui até lá não dá para ter uma mudança de comportamento quanto à sua forma de abordar as pessoas na sua página? Porque se ficar para juntando 2 ou 3 pessoas para poder ficar metendo pau nas pessoas, brigando com elas, gritando, falando que elas são isso, você está sendo preconceituoso, preconceituosa. Aí a briga pelo capacitismo acaba se resumindo em infantilidade. A gente precisa crescer. A gente precisa levar isso mais a sério. A pauta autista é muito grande. E lá atrás, quando nós falamos da mobilidade social, olha a dificuldade que um autista tem para sair daqui até aqui. O quanto ele tem que ter de direitos garantidos para que ele possa ter tutoria, para que ele possa ter vaga na escola, para que ele possa ter saúde e segurança. Um monte de situações que a gente não discute. Enquanto isso, a gente está discutindo o TikTok do outro tão bonitinho. Então, não precisa parar, mas pelo menos uma vez na semana, assuma um compromisso, como o Dr. Paulo disse. Faz alguma coisa prática pelo autismo, para que as pessoas possam entender que o autismo existe, que pensa, que quer alguma coisa, porque a gente não sabe o que o autista quer. Muita gente não sabe o que o autista quer, porque a gente não está falando o que a gente quer. Agora ficar falando, reclamando que ele falou isso, aquilo, outro. Gente, falar até papagaio fala, e a gente muitas vezes fala até demais. Tá bom? Vamos pensar nisso. Existe uma pauta autista, e você talvez esteja fora dela. Tudo bem? Até a próxima.